meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. Glória a Deus pela sua vida que está aqui acompanhando. Nosso objetivo aqui é te ajudar a cultivar o teu jardim com Jesus, o teu relacionamento com Deus e fazer com que isso influencie todas as áreas da sua vida. E hoje é o nosso segundo episódio temático. Hoje a gente vai conversar sobre maternidade. E eu já quero pedir para nossa convidada de hoje se apresentar. Oi, Kate, tudo bem? Então, eu sou a Leidiane, eu tenho 31 anos, sou casada há 15 anos, eu tenho 3 filhos, 3 heranças do Senhor maravilhosos, o Leonardo, de 11 anos, o Daniel, de 5 e a Eva, de 2. Eu amo servir ao Senhor, sirvo ao Senhor no meu ministério de maternidade. Eu sou pedagoga por formação, mas funcionária pública da saúde, né, por profissão. E quero agradecer a você pelo convite, estou aqui para acrescentar. Amém, glória a Deus, Leide, pela sua vida. E eu já queria te perguntar se você sempre quis ser mãe, se isso sempre foi um desejo do seu coração, né? Porque eu sei que no mundo de hoje em dia a gente tá muito com esse negócio de filho é um problema, não quero ter filho, a gente tá cheio de feridas no nosso coração e a gente toma a maternidade, o ter filhos, como algo muito distante da nossa realidade, quer focar na profissão, enfim, tantas coisas. Então eu queria saber de você, se você sempre teve esse desejo. Sim. Desde novinha eu costumo falar para todo mundo que me pergunta que a minha mãe me criou pro lar, né? A consequência disso, de estudos e tudo mais, foi pelo mundo mesmo. Mas a minha mãe me criou para ser mãe, para ser dona de casa. E eu via isso em casa, né? O cuidado dela, eu amava ver ela servindo à mesa, preparando a gente para ir para a igreja, que a gente é da igreja desde novo, ou para passear. E eu amava tudo isso. No meu coração sempre tinha, eu quero formar minha família. Né? E quando eu conheci o meu esposo, a gente orava por isso e orava para Deus nos dar 2 filhos. Mas o Senhor nos presenteou com 3 heranças, né? A gente costuma falar que a Evinha veio com um lacinho já, um presente realmente embalado. Então o Senhor preparou o meu coração desde novo para ser mãe, para estar aqui servindo a Ele dessa forma, no Ministério de Mães. Sim. E com quantos anos vocês tiveram, no caso, quantos anos tu tinha quando nasceu teu primeiro filho? Eu tinha 19 anos. Foi algo assim planejado, vocês esperavam? Não, a gente tinha acabado de casar, acabado mesmo, bem de casar. E aí eu engravidei e eu tive o Leonardo com 19 anos. E foi bem difícil, porque eu tava sozinha aqui, né? Eu não sou daqui, então eu tava sozinha, eu não tinha aquela rede de apoio completa, era somente eu e ele. E foi aí realmente que os meus laços se fortaleceram com o Senhor. Muita coisa começou a partir desse primeiro bebê, da primeira herança, né? Nossa, muito. A gente teve muito desafio, era muito choro, era muito eu quero desistir, era muito eu não aguento mais. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor veio preparando isso para até o terceiro, né? Porque eu falo pro meu esposo que a cada filho a gente aprendeu uma coisa nova. E agora com a Eva a gente respira e fala, nossa, o que a gente fez lá atrás, a gente está conseguindo aplicar de uma forma tão serena hoje em dia. Então eu creio que o Senhor nos preparou desde o Leonardo. O Leonardo, eu falo para ele, meu filho, você foi a chave da nossa vida que virou para que a gente tivesse intimidade com Deus, para que a gente entendesse que eu precisava de Deus para criar você. Amém, glória a Deus. E é interessante tu falar isso, porque hoje você dá aula para mães, né? Para quem não sabe, né? A Leide é de uma igreja onde existe um ministério voltado para isso, para ensinar mães a ensinar seus filhos biblicamente, né, Leide? E toda essa bagagem, né? Ela disse que o primeiro filho dela tem 11 anos, então é uma bagagem de 11 anos que o Senhor vem trazendo para que ela possa compartilhar com essas mulheres esses desafios, né? E eu já queria começar fazendo uma pergunta para ti, que é uma pergunta importante, né? Nesse tempo, né? Como você começou a perceber que fazia diferença os seus filhos, a palavra de Deus na vida dos seus filhos? Como você conseguiu, constatar isso, né? Porque é muito fácil a gente ser levado pela massa, é muito fácil a gente querer dar a melhor escola, isso não é errado, é muito fácil a gente querer aplicar algumas técnicas que hoje em dia se ensina muito sobre isso, mas eu, Catiane, acredito, ainda não tenho filhos, mas eu acredito nisso, que a palavra de Deus contém os ensinamentos que a gente precisa. Então, quando foi que tu percebeu assim, cara, eu preciso da Bíblia para ensinar meus filhos? Sim, foi pelo Leonardo. A gente foi pra igreja, a gente firmou na igreja quando ele tinha 2 anos e pouquinho, né? E aí lá na igreja a gente tem desafios da palavra, que a gente memoriza a palavra. Aí chegou em casa e falei, meu filho não vai memorizar isso. Ele tem 2 anos, ele não vai conseguir fazer isso. Mas aí o Senhor falava no meu coração, fala com ele.
conversa e repete, repete, repete. E aos 2 anos de idade, o Leonardo falou os versículos. 3 versículos, se eu não me engano, no desafio. E quando ele falou isso, eu só me emocionava e dizia, Senhor, obrigada. É aqui mesmo que nós temos que estar e aqui é o caminho. Aí, como eu citei, o Leonardo, ele foi a chave, né, da nossa vida. E hoje eu colho frutos dele. Por conta da nossa persistência, por conta do nosso ensino à palavra. E realmente mostrar para ele que isso é importante, estar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Seja nele jogar bola com os amigos, ou ele estar na escola estudando para uma prova. Hoje ele lê a Bíblia sem que eu precise pedir. Hoje ele memoriza versículos sem que eu precise cobrar para ele, né? Ele ama estar na igreja, ele ama falar sobre Deus, né? Ele chega em casa, muitas vezes, mãe, eu evangelizei um amigo na escola. Então, para mim, o fruto é esse, né? É eu ver que realmente aquele choro que eu tinha no passado se transformou em belos frutos. E eu creio muito que esses frutos não são para mim, é somente para o Espírito Santo dizer, tá vendo? Tá dando tudo certo, continua. Mas esses frutos são para o reino. Então, os meus 2 mais novos estão se espelhando nisso e a gente está se empenhando cada vez mais para que eles cheguem no patamar em que o irmão está seguindo, né? Eu sei que cada um tem uma personalidade, cada um aprende de uma forma diferente. Eu tenho notado isso no meu lar. Todos eles têm uma personalidade diferente. Então, a gente procura ensinar conforme a personalidade. E todos eles estão seguindo esse caminho por conta da nossa persistência. Porque a gente não desistiu e eu primeiro entendi que isso é necessário no meu lar. Porque eu creio que se eu não tivesse entendido isso, eu não tivesse aplicado isso no meu dia a dia, o meu filho não iria fazer como fosse prioridade da vida dele. Ele iria dizer, não, amanhã eu faço, minha mãe não está fazendo hoje, eu não faço. Então, a gente entendeu primeiro, colocou como prioridade da nossa vida, e aí, então, eles 3 começam a colocar como prioridade da vida deles. Sim, quando começou isso na vida dele, do seu primeiro filho, vocês já estavam firmes na igreja ou vocês estavam começando? Nós estávamos começando. A gente tem um programa na igreja que chama-se Um com Deus, né? Que é o primeiro que a gente faz na igreja. Então, a gente estava lá e ele já estava exercendo a palavra de Deus no nosso próprio lar. Então, o Senhor trabalhou em nós através do nosso filho, para que a gente continuasse ali, que ali era o lugar certo. Então, a vida dele foi realmente transformada, a nossa foi transformada através da dele. Uhum. E é interessante você trazer essa questão da idade dele, porque eu acho que às vezes nós, como adultos, a gente subestima demais as crianças, como se eles não tivessem capacidade, sendo que a gente é adulto e a gente aprendeu, a gente passou por vários processos de aprendizado. E isso traz uma lição pra gente, né, Leide? De acreditar nas crianças mesmo, de ver que o que eles ouvem, eles absorvem da maneira deles, né, ainda estão em desenvolvimento, e que a gente possa permanecer, ser persistente, né? Sim. É interessante porque vocês estavam começando essa jornada com o Senhor e tudo mais, mas é legal incentivar as mães, se você já é cristã, se você tá grávida, se você ainda vai chegar nesse momento de gravidez como eu, um dia o Senhor vai plantar a semente aqui, que você possa começar desde o ventre, né, Leide? Eu acredito que com os outros filhos, eu vou já perguntar da Leide, mas ela vai já falar, mas isso faz muita diferença, né? Cientificamente, você cantar pra criança, recitar versículos, né? O que você não pôde fazer na primeira gravidez, você fez nas outras, em relação à palavra e tal? Nossa, muito. A gente aprende, eu aprendi nos cursos da vida e na leitura da palavra de Deus que nunca é tarde demais para você falar de Jesus e também nunca é cedo demais. Amém. Eu falei que o Léo falou os versículos dele com 2 anos, mas a minha neném com 1 ano de idade, a Eva, ela já recitava os versículos. Que legal. Eu tenho vídeos que ela recita o versículo de Noé, né? Noé fez tudo exatamente como o Senhor mandou. Foi o primeiro versículo que ela memorizou. E eu acho tão imenso o versículo para uma criança de 1 ano. E isso foi outra chave. Tá vendo? Não é para eu desistir. E do meu ventre, o Daniel foi fruto de oração. A gente queria muito mais um filho. E aí a gente orou durante 1 ano para o Senhor nos dar o Daniel. Tanto que o meu mais velho orava também, nós orávamos os 3 em casa para que o Senhor pudesse nos dar. Então eu creio muito que o Senhor me deu realmente essas crianças com um propósito. Todos os nossos filhos, Ele dá com um propósito, né? Todos nós temos um propósito. São heranças preciosas. Mas quando você realmente entende isso, torna a sua maternidade uma jornada muito mais fortificadora. Porque você vai focar naquilo que realmente o Senhor quer para a vida do seu filho. Ele quer que você aproxime o coração dele de Jesus, né? E é isso que a gente tem feito, é isso que eu tenho procurado fazer em casa. O meu exemplo é melhor do que as minhas palavras.
Sim, com certeza. E isso me fez lembrar, Leide, que tava conversando com uma amiga esses dias mesmo, né? Ela é uma recém-mãe, acho que eu posso chamar assim, né? Ela tem a primeira filhinha dela. E aí, conversando com ela, né? Eu lembrei de Maria. Porque Maria não tinha referência, Maria ainda não tinha nem casado. Quando de repente veio um anjo e falou: eis que te digo, minha filha. Então, tipo assim, ela não tinha referência. E com o exemplo de Maria, a gente consegue perceber que quem capacita a nossa maternidade é o Senhor. E é algo tão importante, a gente aprende. Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, fazer tudo, buscar muito conhecimento. Nada disso é errado. Abraçar o mundo com as pernas é errado. Mas buscar conhecimento não é errado, mas a gente precisa submeter isso ao Senhor. Porque a verdade é que quem me capacita para ser esposa é o Senhor. Quem me capacita para ser uma boa funcionária é o Senhor. E quem me capacita para ser mãe é o Senhor. E entender que o fardo de nunca errar está sob as costas de Deus. Ele nunca erra. Mas nós, como mães, como esposa, como funcionária, qualquer outra coisa que a gente seja, como filha de Deus, a gente vai errar. Sim. Porque a gente está no processo de construção. E é muito bom a Leide trazer isso, né? A experiência da primeira maternidade e da segunda, né? Na primeira, ela ainda não estava firme com o Senhor e depois ela começou a sua jornada. E na segunda, você já estava, né, Leide? Então é você perceber que não importa a idade que seu filho tenha, você pode submeter a sua maternidade ao Senhor. Sim, você precisa, a força, a nossa força, a palavra de Deus já fala, vem do Senhor. E na maternidade não é diferente. Vou contar a experiência de meus filhos que o Senhor realmente, ele nos abraça quando a gente precisa, quando a gente se derrama realmente aos pés dele. Eu costumo falar assim, quando eu converso com amigas que falam que estão com problema na maternidade, né, achando difícil, quem te deu essa herança? Foi o Senhor. Não reclama em lugar nenhum, vai aos pés dele, ele vai te dar a força necessária, ele vai te dar a criatividade que você tem para educar o seu filho. Se o seu filho tá errando aqui na birra, ele vai te dar a criatividade necessária, que você precisa para instruir, para retirar qualquer coisa que esteja mal, né, intencionado no seu filho. Agora é o momento. É quando eles estão pequenos mesmo que nós precisamos inculcar tanto a palavra de Deus quanto o caráter deles. Sim, muito bom. E é você entender que você precisa se submeter, sabe, ao Senhor, aquilo que Ele te falar. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que a gente tem que submeter as áreas da nossa vida ao Senhor. E com a maternidade não é diferente, né, Leide? Se Deus falou, minha filha, é desse jeito, então você tem que fazer desse jeito. Porque Ele é Deus, então Ele sabe o que Ele tá falando, né? Tá aqui a Leide, com certeza o Senhor já falou várias coisas pra ela, deu direções pra ela que talvez carnalmente nem queria, né? Sim. Mas aí o Espírito Santo conduziu e hoje ela tá aqui para poder compartilhar isso com a gente. E eu queria que você falasse um pouco pra gente algumas estratégias para ensinar a Bíblia para os nossos filhos, né? Eu falo nossos, né? Não tenho filhos, mas é profetizar. Amém. Eu creio que a primeira estratégia é você querer. Amém. É você ter uma persistência, é você colocar na sua cabeça que realmente você quer introduzir isso na vida do seu filho. É como você ensinar ele a escovar o dente. Você não pega a escova e diz, toma, vai escovar seu dente. Você ensina que ele tem que fazer bolinhas, que ele tem que passar em cima, que ele tem que passar embaixo, certo? E a Bíblia você não vai pegar, toma, leia. Você vai ter que instruir ele, você vai ensinar como manusear, você vai apresentar de uma forma lúdica. Lá em casa, nós apresentamos de uma forma lúdica, nós cantamos canções que remetem à Bíblia, nós fazemos versículos em forma de quebra-cabeça. Legal. Imprimimos imagens que remetem às palavras dos versículos para que os menores consigam memorizar mais fácil. Nós fazemos gestos, mímicas. Temos esse hábito de memorizar versículos semanalmente. Tanto porque nós participamos da igreja que ela instrui a fazer isso, né? E nós adaptamos no nosso lar. Nós fazemos atividades bíblicas, né? Até mesmo de alfabetização. Porque quem alfabetizou os meus filhos foi eu. Eu alfabetizei o Leonardo, estou alfabetizando o Daniel nesse momento. E eu faço atividades com eles de alfabetização, mas que remetem à Bíblia. Então, eu acho que a maior chave que nós devemos ter é trazer Jesus para o nosso lar. É ele ver que quando eu estou lavando a louça, Jesus está comigo. Quando nós estamos colocando a mesa, Jesus também está conosco. Quando eles estão brincando, guardando os brinquedos, Jesus está conosco. Para que a gente possa instruir o nosso filho, que a Bíblia é importante, que isso é para a vida deles, nós precisamos trazer Jesus para o nosso lar. Eles verem tudo isso. E essas estratégias é somente um meio pelo qual a gente torna o evangelho mais lúdico, mais atrativo para eles, né? Mas que isso não seja somente a maneira de apresentar o evangelho. É você orar com seu filho, é tirar momento de qualidade com ele. Nós tiramos momentos de qualidade com os nossos filhos para orar sozinhos, pelas coisas que eles desejam no coração deles, pelos agradecimentos, pelas aflições.
Nós tiramos momentos para orar em família. Nós temos a estratégia do nosso ano de 2024, a nossa estratégia é a leitura bíblica, 366 dias para ler a Bíblia completa em família. E a gente está em Êxodo hoje. E eu creio que isso é uma estratégia do Senhor para que a gente possa ter um momento em família. Todos nós 5 sentamos no sofá e lemos a Bíblia antes de dormir. E eles conseguem ver que o papai e a mamãe estão manuseando a Bíblia. E eles vão, olha, meu pai e a minha mãe estão mexendo na Bíblia, eles estão lendo a Bíblia. Então, o que eu preciso fazer é ler a Bíblia dessa forma. E é legal porque a gente vê os frutos no dia a dia. Por exemplo, a gente faz peças teatrais com a leitura bíblica. Se a gente leu a história de Jacó, então no outro dia a gente vai, arruma todo mundo e vamos fazer uma mini peça teatral. Isso vai inculcar na cabeça da sua criança o quão é importante, o quão é enriquecedor a palavra de Deus, o quão é amorosa, o quão é cheio de misericórdia a palavra dele. É você trazer Jesus para perto do seu filho. Não torne Jesus um vilão. Jesus não é aquele, Jesus não gosta que você faça isso. Não é esse o Deus que nós queremos apresentar para os nossos filhos. A gente ensina lá em casa que Deus é amor, que Deus é real e que Deus é criador. E é sobre esses 3 pilares que a gente educa os nossos filhos. É falando de Jesus no dia a dia. Quando eu passeio com a Eva no condomínio, eu falo, filha, o que é aquilo dali? É um pássaro. E quem criou o pássaro? Foi Deus. E é dessa forma que a gente torna mais atrativa ainda a palavra de Deus, o próprio Jesus do nosso lado. E eles amam tudo isso. Porque eu vejo no dia a dia, nas brincadeiras que eles fazem, às vezes a gente está na sala, eles estão no quarto, aí a gente escuta as muralhas de Jericó, Moisés no cesto. Então, as referências que eles têm é aquilo que a gente plantou. É aquilo que a gente leu, que a gente brincou, que a gente refletiu através de atividades. Essas são as maneiras de inculcar e de tornar tão atrativa a palavra de Deus. Não é somente você pegar a Bíblia e ler tão monotonamente, né? É você trazer de uma forma lúdica, aplicar aquilo no dia a dia. A gente faz lá em casa, quando a gente disciplina as crianças, nós disciplinamos a maneira bíblica. Uhum. Eles erraram, então a gente vai chamar no canto, vai conversar. Você lembra de tal personagem? O que ele ganhou por ele desobedecer? Ah, mamãe, aconteceu isso. Pois é, meu filho. Então é dessa forma que a gente começa a ensinar os nossos filhos que Deus preparou o manual da vida, foi para a nossa vida. Não foi só para o passado. Aquilo que eles plantaram lá, nós estamos refletindo hoje, nós estamos colhendo hoje. Então, nós precisamos agir conforme a palavra de Deus está falando. E é assim que eu implanto a Bíblia na minha casa. Muito bom, glória a Deus. E é muito legal a Leide falar isso, sabe, gente? Porque enquanto adulta, Catiane, enquanto adulta, que não cresci num lar cristão, no começo, ler a Bíblia pra mim era muito chato. Hoje em dia já consigo, né, viajar e tal, mas antes pra mim era muito chato. Então, quando desde pequenininho você tem a oportunidade, eu também vou ter essa oportunidade de ensinar os nossos filhos de uma forma mais dinâmica, que eles não achem chato, que eles não achem maçante, que aquilo não seja, como a Leide falou, algo atrativo para eles, é melhor. Porque assim, eles vão aprender, eles vão ter vontade. A Leide falou pra gente aqui que os filhos dela têm vontade de estar na igreja, ficaram até querendo deixar o papai sozinho doente em casa, porque queriam estar lá. Por quê? Porque dentro de casa aquilo já é algo atrativo. Então, ir pra igreja é só tipo, eu quero compartilhar porque foi muito legal, entende? Então, é você permitir que o Senhor derrame essa criatividade como mãe sobre você. E talvez, né, acho que um ponto importante também é, talvez você seja mãe sozinha, talvez o seu marido ainda não se converteu, mas a questão é você entender que você está plantando na vida do seu filho, sabe? E isso vai ser tão bom pra você quanto vai ser bom pra ele, porque a gente aprende junto com as crianças. Aquela história também ministra a gente. Naquela hora ali que a gente tá compartilhando com eles, ministra a gente, né? E que você continue, mesmo que você ainda não tenha o seu marido convertido, mesmo que talvez o pai do seu filho não esteja com você, o Senhor está com você. E é Ele que capacita a sua maternidade. Então, deixa Ele derramar a vida em você. E essa vida de ser derramada sobre o seu filho. Porque lá na frente, daqui a alguns anos, a Leide já colhe alguns frutos. Mas daqui a alguns anos, ela vai colher outros frutos ainda, né? Porque existem vários tipos de estação. A própria árvore passa por podas para ela frutificar novamente. Então, hoje ela colhe alguns frutos já de obediência, de permanência. E daqui a pouco ela vai colher outros frutos também. E esse tempo vai chegar na sua vida. Mas é necessário plantar hoje para que você possa colher de verdade em Cristo amanhã. Glória a Deus.
Amém. E eu queria te perguntar, Leide, como a gente pode ser uma mãe segundo o coração de Deus, sabe? Ter uma maternidade bíblica, porque eu cresci num lar onde minha mãe, ela não era cristã. Então, a maternidade dela, infelizmente, ela usou todos os recursos que ela tinha, que ela podia, o que ela aprendeu, mas não foi uma maternidade, assim, saudável. Foi ruim pra ela, pra mim como filha, mas pra ela também como mãe. E eu acredito muito que a Bíblia carrega uma fórmula, assim, digamos assim, acho que se eu posso falar, de como ter uma maternidade, né, bíblica, mais leve, assim. A gente fala isso no curso, que a Bíblia é uma fórmula. Ela tem um manual maravilhoso, uma lista de receitas, como você quiser chamar, né? Para nossa criação de filhos. E o primeiro ponto a ser destacado nessa parte é que o Senhor quer intimidade. Não tem como eu ter uma maternidade bíblica, né? Eu saber o que o Senhor quer de mim, mesmo eu lendo ali a palavra todos os dias, se eu não tenho uma intimidade com Ele. Eu preciso colher, eu preciso plantar para poder colher essa intimidade. Então, os pontos que eu faço em casa para que possa me dar forças, me dar estratégia e sabedoria o suficiente para que eu eduque os meus filhos é o meu tempo com Deus. É a minha prioridade, ainda assim, antes dos meus filhos. Eu acordo, faço a minha meditação, minha pequena leitura e a minha oração. Eu entendo que ali é o meu abastecimento para o meu dia, para que eu consiga estar apta, digamos assim, a conduzir os meus filhos até Deus. E ele não trata... Às vezes a gente pensa assim, eu queria que Deus mudasse meu filho, porque ele tá com muita birra e em você. Às vezes você está conduzindo de uma maneira errada. A gente sempre quer que o outro mude. Mas o Senhor, ele nos trata primeiro. Ele trata o nosso interior para que a gente possa exalar. Então, ele primeiro precisa me tratar. Os meus defeitos, os meus traumas da infância, né? Eu quebrar aquele ciclo que muitas vezes, muitas pessoas sofrem por conta de uma maternidade não tão bíblica, né? E eu não quero transparecer isso para o meu filho. Então, eu preciso quebrar esse ciclo. E para eu quebrar, só o Senhor pode me tratar. Então, a maternidade bíblica, ela consiste em eu levar o coração do meu filho até Deus. E para isso acontecer, eu preciso estar conectada com Deus. Eu preciso meditar, eu preciso orar. Então, os pontos importantes que eu faço em casa é eu trazer sempre Jesus para o meu lar. Eu oro com os meus filhos, eu apresento Jesus para eles e eu quero insistentemente que Jesus seja o Senhor e Salvador da vida deles. No dia que o meu filho de 11 anos chegou para mim e disse: mãe, eu tô pronto para me batizar. Isso foi ano passado. Aí eu falei: Senhor, será que realmente ele tá pronto? Ou ele tá sendo levado pela emoção dos amigos que estão fazendo isso? Então eu chamei ele pro canto e falei: meu filho, eu quero que você conte para mim o que Jesus é para você. Qual é o plano de salvação que o Senhor preparou perfeitamente para você? E aí, quando ele me descreveu aquilo, eu não conseguia ter palavras para falar. Eu abracei ele, falei: que Deus te abençoe, vá e diga ao mundo que você é dele. Amém. Então, são essas coisas que me faz pensar que isso que eu tô plantando aqui, que eu tô fazendo, que eu acho pouco ainda. Eu acordar e ficar assim 20, 30 minutos meditando, e o restante do meu dia eu vou ter livre, eu acho muito pouco. Mas o Senhor tem honrado, porque Ele tem visto que eu tenho dado prioridade a isso. Então, a maternidade bíblica é essa: você tem que dar prioridade ao Senhor. O Senhor é sua prioridade. Os seus filhos, eles vão ser consequência das suas ações. O que você faz, eles vão fazer. Insista, persista, não desista. O seu lar é o seu ministério. O meu lar é o meu ministério. Eu preciso estar ali com os meus filhos, aparando as rédeas deles de acordo com a palavra de Deus. O Senhor me ensina como eu disciplinar biblicamente os meus filhos. Em Deuteronômio 6 diz que eu devo ensinar eles a todo momento, em qualquer lugar, quando eles levantarem, quando eles deitarem, quando a gente estiver andando pelo caminho. E é nesse versículo que eu me apego todos os dias, que eu preciso, que a minha missão de maternidade é ensinar os meus filhos quem é Jesus, levar o coração deles para Jesus. E por mais que seja difícil os dias, e por mais que ele não queira, por algum momento do dia, que há dias que eles estão tão agitados que eles não querem me ouvir, eu simplesmente falo, porque eu sei que aquela semente está sendo plantada. E eu sei, porque o meu filho do meio, que é o mais desafiador, eu digo assim para você, do que os outros dois são melancólicos. Aí ele é colérico. Tudo bem. Então, ele, sempre quando acontece alguma adversidade que a gente disciplina ele,
No momento, ele parece irritado. Mas mesmo assim, a gente disciplina, a gente conversa, a gente joga a semente. E aí, momentos depois, ou algum dia depois, ele vem, mamãe, eu realmente entendi que eu fiz errado e que o Senhor quer que eu faça dessa forma. Então, eu creio que aquilo que eu falo para eles, mesmo eu pensando que eles não estão ouvindo, eles estão absorvendo, o coração e o espírito deles absorvem. E a minha maior oração, Kate, como uma maternidade bíblica, não é que eu só ensine os meus filhos, é que eles tenham intimidade com Deus e que eles tenham experiência com o Senhor. Há uns meses atrás, o meu filho do meio, ele estava com uma dor, assim, na barriga, assim, bastante incomodado. E a gente dava remédio, não passava, e nada, e fazia massagem. Ele, mãe, tá doendo muito. Eu falei, vamos orar, filho? E aí ele orou. No momento que ele parou de orar, ele abriu os olhos e falou, mãe, Jesus já me curou, não estou sentindo nenhuma dor. Então, para qualquer pessoa pode ser bobo, não, foi coincidência. Mas não é, é a experiência que o Senhor está dando para ele. E quando a gente fala de doença, ele lembra disso. Ora, que o Senhor vai te curar. Porque uma vez eu estava com dor na barriga e ele me curou. Então, é nesses momentos que eu vejo que o meu tempo com o Senhor faz valer a pena na vida deles. Amém. E não tem, né, Leide, como a gente conduzir os nossos filhos ou qualquer pessoa que a gente esteja ajudando a um lugar que a gente nunca foi. Que a gente nunca nem chegou lá, sabe? Então é a gente ter esse encontro com o Senhor primeiro, para que a gente possa ajudar. Porque esse é o nosso papel como mães, né? Auxiliar nossos filhos a se encontrarem com Deus. Porque é um caminho que a gente já tá trilhando, que a gente já sabe como é que é. Pelo menos é pra gente saber. E é interessante algo que você falou, que você disse, que parece que eles não entendem o que você tá falando, mas eles entendem. E isso também se aplica a mamães e futuras mamães, como eu, né? A coisas ruins, né? Sim. Eu, quando criança, eu ouvi muitas palavras ruins sobre a minha vida. E nós, como pais, eu continuo profetizando, nós, como pais, nós temos autoridade na vida dos nossos filhos. Então, as nossas palavras têm um peso, né? Não só espiritualmente, mas emocionalmente também. Aquilo pode marcar aquela criança. Então, é muito importante a gente realmente permitir que o Senhor nos ajude. Cara, eu imagino como deve ser desafiador, como às vezes a gente perde a paciência, porque às vezes eu perco a paciência com o meu marido, entendeu? Imagina com as crianças, com os filhos. Eu imagino que seja desafiador. E se a gente não depender do Senhor, a gente vai errar muito. Dependendo do Senhor, a gente pode errar menos, entende? Esse é o caminho, a gente errar menos dependendo do Senhor. Mas se a gente não depende do Senhor, a gente só vai viver errando, a gente só vai viver batendo na cara na parede. E o objetivo aqui é que a gente possa entender que tudo começa no relacionamento com Deus. Sabe? O teu relacionamento com Deus vai refletir no teu casamento, cara. Vai refletir na vida dos teus filhos. Poxa, vai refletir nas próximas gerações. Olha o que a Leide está plantando e o que um dia eu vou plantar. Vai refletir nas próximas gerações, porque esse ensinamento que ela está trazendo para os filhos dela, eles vão passar para os filhos dele. Vocês estão entendendo? Do mesmo jeito que eu aprendi muita coisa que foi boa, que eu vou passar para os meus filhos, eles têm aprendido muitas coisas com os pais que eles vão passar para os filhos dele e isso vai perpetuar. Então, não é só sobre hoje, sobre o agora, que talvez esteja sendo difícil para você como mãe, mas é sobre o amanhã, sobre a diferença que isso vai fazer na vida deles e sobre você honrar o Senhor, cara. Poxa, eu me esforço, Catiane, me esforço para ser uma boa esposa, porque eu quero honrar o Senhor. Porque eu sei que é isso que ele quer de mim. Com certeza a Leide se esforça para ser uma boa esposa, uma boa mãe, porque ela quer honrar o Senhor. Não é porque um dia as pessoas vão bater aqui e falar, ai, Leide, você é uma mãe maravilhosa. Mas com certeza é para honrar o Senhor. Porque quando a gente tem esse coração rendido ao Senhor, é isso que a gente quer. A gente quer honrar o Senhor com a nossa vida, né, Leide? E eu queria, Leide, que você compartilhasse alguns desafios, assim, da maternidade com a gente, sabe? Porque a maternidade em si, eu não sou mãe ainda, mas eu vejo minhas amigas que são mães, é um desafio, né? Então eu queria que você compartilhasse alguns desafios, assim, que você pode dividir com a gente e como você tem vencido ou como você já venceu esses desafios. São muitos desafios. Não venci ainda. Ainda passo por muitos bocados. A maternidade, ela é muito pesada aqui no mundo. Ela é muito pesada, ela tem dias cinzentos, ela tem dias que você acha que está sozinha, que não vai conseguir sair dali de forma alguma, né? Mas o Senhor já tirou esse peso de nós há muito tempo. Amém. E quando a gente entende isso, a gente consegue tornar a maternidade mais leve. Consegue. Por muitas vezes a gente acha que não, e eu achei que não por muitas vezes. Muitas vezes eu me tranquei no meu banheiro e eu só gritava internamente, chorava e dizia que eu não ia conseguir. Eu falava assim,
porque o Senhor me deu filhos, eu não vou conseguir cumprir essa missão. E é nesse momento que o Espírito Santo vem e diz, você vai cumprir porque eu te dei. Eu lhe dei essa missão e o Senhor capacita. Ele capacita quem ele dá a missão. Ele me deu uma herança maravilhosa, uma herança perfeita aos olhos dele. E é assim que eu devo carregar. Eu devo tratar os meus filhos como uma herança e cuidá-los como tal, né? A gente cuida de coisas preciosas que a gente ganha das pessoas, né? A gente guarda, limpa e põe num lugar especial. E é assim que nós devemos colocar os nossos filhos, num lugar especial no nosso coração, como prioridade das nossas vidas, depois do nosso esposo. Uhum. E os desafios da maternidade são grandes. Mas quando você entende que o Senhor está ali para lhe dar a mão e permitir que você siga dia após dia com força, você consegue tornar mais leve. Nos dias que a gente acha que não vai conseguir, são os dias que o Senhor nos dá a maior força. A estratégia que eu uso lá em casa e que eu aprendi também na igreja é que quando eu tô naquele dia que não tem nada dando certo e as crianças estão num pico enorme de energia e de brigas e birras, porque acontece muito, são irmãos e é normal. Eu entro no meu banheiro, eu lavo o meu rosto, eu respiro e aí eu volto. E é isso que a gente precisa entender na maternidade. No momento dos desafios e que você se sentir sobrecarregada e cansada, você precisa aprender a respirar. Porque no normal, a mulher, ela já quer abraçar o mundo, ela quer dar conta de tudo, ela quer dar conta da comida, da casa, do marido, do filho, do trabalho, do estudo, ela quer abraçar tudo ali num dia só. Então, no meu lar, eu faço prioridade, o que é prioridade. Então, nesses dias que eu me sinto exausta, eu dou prioridade ao que é. É prioridade eu lavar uma louça agora? Não. Dobrar uma roupa que talvez esteja há 3 dias, é prioridade eu estar com eles, é prioridade eu fazer uma leitura bíblica com eles, fazer um jogo, brincar com eles. Essa é a minha prioridade. E é nesse momento que eu estou sentada no chão com eles que o Senhor me dá forças. Eu observo eles e eu consigo perceber a mão do Senhor em cada um deles. O quanto ele diz assim, você tá vendo isso aqui? É esse momento que eu quero para você. Então, a minha maternidade, no momento de cansaço, o que eu aprendi, eu acho que agora, depois que a Eva nasceu, foi a descansar. A me permitir descansar. Porque nós não nos permitimos muitas vezes. A gente quer dar conta e não vou conseguir, vou fazer tarefa com o menino, vou levar para esporte, vou... Não, para. Nem todo dia é igual. Tem dias que são cinzentos mesmo e tá tudo bem. E amanhã o Senhor nos renova. Graças a Deus ele nos renova, ele nos dá uma chance de a gente errar menos do que a gente errou ontem. É respirar, é pedir perdão do seu filho quando você errar. Reconheça que você errou. Muitas vezes eu já gritei com os meus filhos. Gritei porque foi uma falta de paciência e realmente a minha carne não aguentou. Mas depois eu chego com eles, meu filho, me perdoa. Me perdoa porque a mamãe falhou. Isso não é legal. Eu não devo ser assim, mas você me perdoe. É você reconhecer e ser humilde ao seu filho também, porque aí ele vai entender que aquilo não foi pro mal. Aquilo foi talvez um momento só. E talvez faça até ele refletir na atitude que ele teve, que chegou nesse pico. Então, o momento do desafio da maternidade, a chave que vira tudo isso é o seu descanso. E quando você se sentir cansada, leia a palavra. É lá que você encontra realmente a força para conseguir. Quantas e quantas vezes eu li a palavra de Deus e dizia que eu ia alcançar voos tão altos, que o Senhor estava comigo, que eu não preciso temer nada, que Ele é a minha força, o meu escudo, a minha fortaleza. E é isso que eu repito em casa. É assim que eu preciso ver a minha maternidade. E outra coisa que eu penso muito é que vai passar. Passou para o Leonardo. Esses dias eu estava conversando com meu esposo e falei, olha o tamanho desse menino. Um dia desse a gente estava correndo atrás dele, gritando em casa, não sobe aí, não... menino, quer? E olha o tamanho dele, me ajudando em casa. Mãe, a senhora quer ajuda? Quero, meu filho. Me ajuda com... E eu fico tão grata, eu falo, Senhor, obrigada. Porque passou. A fase dele agora é outra. Eu ainda preciso instruir ele, preciso, muito ainda, mas é outra, eu não preciso estar me descabelando e pega a menina daqui, segura-me. Vai passar. O Senhor nos dá fases, né? Há tempo para tudo. E há tempo para tudo na maternidade também. Há tempo para você
brincar com eles, há tempo para você descansar. Há tempo para você dar atenção, mas há tempo de você dizer só um pouquinho. A mamãe vai já com você. E aí a gente reconhecer que nós também somos carne. Nós cansamos, somos seres humanos. Só o Senhor para nos dar a força o suficiente para lidar com um dia tão turbulento. Olha, eu acordo 5 horas da manhã e eu vou dormir quase meia-noite. Mas no outro dia eu estou lá disposta para fazer tudo que eu preciso fazer do meu checklist. Mas não é por mim. É porque eu implantei na minha cabeça que eu tenho obrigações para fazer, que eu tenho atividades para fazer com os meus filhos e que eu quero agradar a Deus em tudo isso. E eu só agrado Ele com um sorriso no rosto, eu só agrado Ele respirando e começando de novo. Lá em casa nós temos essa frase: se você errou, respira, vamos começar de novo. Tanto para a desobediência das crianças como para nós mesmos. Vamos respirar e começar de novo? Eu quero muito chegar lá e o Senhor dizer, servo bom e fiel. Eu não quero que Ele me cobre por algo que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então, o meu cansaço não vai derrubar a minha persistência de ter uma maternidade segundo o coração de Deus. Eu canso muito, eu me estresso muito, mas eu procuro me alimentar do Senhor e estar aos pés dele quando eu estou dessa forma. Sim, é muito bom você trazer esse ponto do descanso, Leide, porque descanso biblicamente é um princípio, né? Senão o Senhor não tinha instituído o 7º dia lá em Gênesis, quando ele criou todas as coisas, porque afinal de contas ele é Deus, ele não precisa descansar, mas Deus criou o descanso, o 7º dia, né, o dia do descanso, seja ele qual for na sua vida, para que a gente possa entender que a gente precisa descansar. E eu sei, mamães, que existem fases que vai ser um pouco mais desafiador descansar. Se você tem um bebê recém-nascido na sua casa, o descanso, talvez você esteja rindo da minha cara agora falando sobre descanso, porque é difícil. Você tem que amamentar essa criança a cada 30 minutos, sei lá. É um desafio, mas é como a Leide falou, existem fases. Se você pode tirar um tempo de descanso para você, se você tem uma rede de apoio, se você tem o pai da sua criança com você, se você tem os avós, alguém que pode te ajudar, respira e descansa um pouco, porque isso vai servir para sua maternidade, mas para você como mãe, para você não se esquecer como pessoa, que antes de ser mãe, você é um ser humano, você é uma filha de Deus, que também precisa descansar. E também é importante a gente falar, buscar ajuda, sabe? Sim. Poxa, se às vezes você não tá bem emocionalmente, se tá passando por um grande desafio, se você é cristã e pode levar isso para uma líder, sabe? Para sua pastora, para uma amiga, sabe? Dividir o seu fardo dos dias difíceis, cara, porque dias difíceis tem pra todo mundo, seja mãe ou não mãe, a gente vive os dias difíceis. Jesus nunca falou, olha gente, a partir de agora é só dias fáceis e incríveis, ele nunca disse isso, não está escrito isso na Bíblia. Exatamente, os dias difíceis eles vêm e você não precisa enfrentar tudo, absolutamente tudo sozinha. Existem sim fases que a gente vai precisar passar porque são processos com Deus, mas existem processos que a gente pode aliviar a nossa carga, que a gente pode dividir com alguém. Mano, uma oração que você recebe, cara, já te ajuda. Um desabafo, você só desabafou, só mandou um áudio de 7 minutos pra tua amiga no WhatsApp, pronto. Já saiu um peso aqui das tuas costas. Ora sim, leva aos pés do Senhor sim, mas peça ajuda. Seja humilde, aprenda a pedir ajuda. Outra coisa que a Leide falou que é muito importante é sobre o perdão. Porque quando a gente ensina, isso é uma coisa que eu estudei, né? E eu gosto muito desse assunto de maternidade. Então, quando eu estudei sobre isso, quando você pede perdão do seu filho, você está ensinando ele a pedir perdão também. Então, talvez nos primeiros perdões que você peça, das próximas vezes ele nem esteja nem te peça perdão porque ele errou. Mas de tanto você ensinar para ele que pedir perdão não é errado, que pedir perdão é ser humilde, é ser como Jesus, vai chegar um dia que ele, por livre e espontânea vontade, pode ser que ele tenha uma idade que para você isso nunca aconteceria, sei lá, 4 anos, 3 anos, e chegue com você e fala, mamãe, me perdoa porque eu fiz isso e isso. Por quê? Porque você partiu isso de você ensinou. Então é muito importante a gente ter esses 2 pontos muito firmes no nosso coração. E eu queria que você comentasse com a gente assim, Leide, como fazer pra gente não viver, esquecer da gente. Tipo assim, porque eu imagino que depois que você tem filhos, é muita coisa. É preocupação, é a criança que tá ali, você tem uma vida na sua responsabilidade, e você, no caso, você tem 3 filhos. Mas como a gente pode fazer pra não esquecer da gente? Esquecer que a gente antes de ser mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é mulher, porque às vezes a gente se abandona, Sim. né? A gente deixa de se cuidar, a gente deixa de investir na gente da mínima
mínima forma que possa ser, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como a gente pode lembrar que a gente é a gente, sabe? Sim. É legal você falar isso, que às vezes a gente, né, se anula um pouco, né? No meu primeiro filho, eu fiz muito isso. Eu me fechei para o mundo e eu vivia em função do meu filho. Eu não saía, eu não cuidava de mim, né? Era só aquele paliativo ali. O meu casamento, não cuidei do meu casamento. A gente passou por fase muito difícil no período do nosso primeiro filho, porque eu queria estar com o meu filho e dar prioridade a ele. E quando a gente começa a entender que não é bem assim, as coisas mudam totalmente. Você se revigora, até a energia do cansaço que você tanto sente muda. Quando você dá momentos a cada coisa. O nosso casamento é uma prioridade do Senhor. Ele diz, né, que o nosso marido é o nosso sacerdote, nós devemos honrá-lo e ter ele como prioridade até dos nossos filhos. E quando eu e meu esposo entendemos isso, que nós precisávamos ter tempo para o nosso casamento, até a nossa criação de filhos mudou. Mudou, assim, de uma forma radical mesmo. Porque a gente entendeu que a gente precisava ter aquele momento. Eu precisava ter um momento com meu marido. E aí, quando eu vi que isso estava me dando frutos, estava me dando energia, isso estava me revigorando, estava me dando estratégias até para educar os meus filhos, né? Porque eles estão vendo ali. Então, eu quero um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. É tanto amor, é tanta cumplicidade, é tanto respeito, é tanta honra que há aqui, que eu também quero isso para minha vida. E como que eu vou honrar o meu filho, né? Educar o meu filho e amar o meu filho se eu não consigo amar aquela pessoa da qual Deus me deu para que eu pudesse gerar aquelas crianças, né? A gente costuma falar lá em casa que daqui a pouco eles vão voar e vai ficar quem? Só eu e você. Então a gente precisa ter essa liga assim. Então, na minha vida particular, eu, Leidiane, eu tenho momentos. Eu tenho o meu tempo de fazer meu exercício físico, eu tenho o meu tempo na semana com o meu esposo, eu tenho um tempo no mês com as minhas amigas para desabafar, eu tenho o meu tempo com os meus ministérios da igreja, eu tenho o meu tempo com a minha mãe, eu tenho o tempo só para mim, que eu digo assim, amor, fica aí um pouquinho, que eu vou aqui rapidinho e já volto. Então, é uma horinha que você tira, 40 minutos, lê um livro, faz uma unha em casa mesmo, não consegue ir no salão, faz uma unha, faz uma escova no cabelo. Você está se amando, você está colocando aquele pontinho de amor no seu potinho. Assim como os nossos filhos precisam ser regados, né? Encher o pote dele todos os dias de amor, de respeito. Nós também precisamos. Como que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem? Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar do meu filho. Se eu chego estressada em casa, extremamente cansada, eu não vou conseguir brincar com ele. Eu não vou conseguir ouvir o que ele tem para me falar, porque eu vou responder rispidamente, né? Então, eu preciso trazer isso para mim. Eu preciso me revigorar para que eu possa passar para o outro. Então, tirar momentos no seu mês, na sua semana, né? A cada 15 dias para você ou para você e seu esposo. Eu não tenho esposo, você e sua amiga. Você falou que é ótimo. É bom quando a gente desabafa. E realmente é. É maravilhoso quando você senta frente a frente a sua amiga e você diz, amiga, eu tô passando por isso e aconteceu isso e isso e isso. E você volta com uma paz de espírito, como se o Senhor realmente estivesse ali lhe ouvindo e você estivesse contando as suas aflições para ele, né? Isso nos traz paz. Isso nos leva a paz para nossa casa. A minha casa ela fica totalmente diferente quando eu volto com o encontro com as minhas amigas. Eu volto feliz. No outro dia pode acontecer menino chorar, ter birra que eu vou conseguir administrar. Então, não é que você vai se voltar para os seus filhos, virar as costas e só cuidar de você. Não, você tem que ter as prioridades da sua vida. A prioridade da minha vida são os meus filhos. Quando eu estou em casa, eu não quero nem saber. Pode me chamar, pode me ligar, só se for uma urgência. Aí eu respondo. Só respondo o WhatsApp quando tem alguém dando atenção para eles ou quando eles estão dormindo. Quando não, eu não pego o celular. Não sei que seja para filmar eles e tirar foto. Eu dou a minha vida para eles ali naquele momento. Mas tem um dia que a mamãe precisa sair um pouquinho. Hoje a mamãe vai dar uma volta. Mãe, você não vai me levar? Não, outro dia é você e a mamãe. Hoje é a mamãe. E eles precisam entender isso também, que é bom eles terem um momento só para eles. Assim como o meu filho mais velho, ele ama ficar sozinho para fazer os desenhos dele. Ele gosta muito de desenhar. Então, mãe, eu vou desenhar aqui um pouquinho. Então, eu já sei que ele quer o momento dele. Então, eu não perturbo. Falo para os irmãos não perturbar.
Isso é bom para nossa cabeça, para o nosso coração. A gente se ouve, a gente se conecta, a gente conecta com Deus, a gente fica naquele momento, né, orando em pensamento. E é isso que nos traz força para que os dias continuem. Não é se anular, é somente dar tempo para cada coisa. Não deixar que o dia a dia tão turbulento com os nossos filhos meio que feche aquilo que o Senhor já fez para nós. O Senhor nos fez com tanta saúde para falar sobre Ele, para exalar o amor dele, para correr, para se exercitar, para fazer uma comida diferente, seja o seu hobby, né? Então, esteja pronta para esses momentos, para que isso faça diferença na sua maternidade. Na minha faz. Quando eu tenho momentos para mim, momentos dedicados, poucos momentos do dia, me faz muita diferença. Amém, glória a Deus, Leide. Eu acho que a palavra que a gente precisa buscar, né, é equilíbrio. Todo mundo vai conseguir ter equilíbrio na vida para sempre? Eu acredito que não, mas a gente pode orar. Senhor, me ajuda a ter equilíbrio aqui, com isso, com aquilo. Não precisa fazer tudo, sabe? Com skincare, não sei o quê. Não, faz o que você pode dentro da sua realidade. E a gente lembrar que quando a gente cuida da gente, a gente está glorificando ao Senhor, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando eu me anulo como pessoa, entendeu? Quando eu me largo, quando eu me deixo pra lá, quando eu não me cuido de mim, eu não tô cuidando do templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não é só a minha carne, mas a minha mente. Sabe? Se eu não tenho uma mente boa, se eu não consigo, sei lá, sair 30 minutos e deixar as crianças com alguém assim, tipo, 30 minutos, sabe? Eu vou ficar maluca. Por quê? Porque a gente não aguenta, a gente é carnal, sabe? A gente precisa de um tempo. Então, que você possa entender que o descanso é importante, que o tempo para você é importante. Se você é casada, que o tempo com seu marido é importante, porque foi através dele, do relacionamento de vocês, que vocês geraram essa herança, que são os filhos. Que Deus é importante acima de tudo isso. Sabe? Eu acredito que isso vai te dar um resultado incrível na tua maternidade. Isso não quer dizer que tu vai ter uma maternidade perfeita, mas isso quer dizer que tu vai ter uma maternidade que vai glorificar ao Senhor. É verdade. Amém, Leide, glória a Deus. E antes de a gente finalizar, eu queria que você desse pra gente 2 conselhos de maternidade que você gostaria de ter ouvido lá no seu primeiro filho. Eu acho que o primeiro deles é descanso. Eu acho que se eu tivesse aprendido a descansar no Senhor mesmo, realmente, e orar, e pedir sabedoria e direcionamento, porque muitas vezes a gente quer agir pela cabeça. Não, eu posso, eu consigo. Mas não é bem assim. Com o passar do tempo a gente percebe que a gente não é nada. A gente é pó e se não fosse o Senhor para nos reconstruir, nos tornar um vaso novo, a gente não conseguiria. Então, eu acho que o primeiro deles é realmente descanse. Não traga para si fardos que não são teus. Às vezes, a maternidade e o mundo, principalmente com essas mídias sociais, nos traz um peso tão gigantesco que não nos permite viver a plenitude que o Senhor nos deu, que é ter um filho e cuidar dele para entregá-lo ao Senhor. Então, o primeiro deles é descansar. E o segundo deles é priorize o que é prioridade. Priorizar a educação dos meus filhos, pagando uma escola cara, ou priorizar eu sentar aqui com eles e fazer um quebra-cabeça de letras. Eu estou dando tempo para ele, estou com ele, lendo a Bíblia. Eu priorizar aquilo que realmente é prioridade. A prioridade para nós, na minha casa, não é o mundo. A prioridade na minha casa é Jesus. Os meus filhos podem não ter diploma nenhum, Kátia, mas se eles forem até o final da vida servindo ao Senhor Jesus com toda alegria, para mim, já vai ser a minha maior conquista. Eu falo para eles isso todos os dias, que o Senhor possa estar nos seus ombros, pegando em suas mãos até o fim da sua vida. Essa é a minha oração todos os dias com eles. E é essa a dica que eu posso deixar. Amém, glória a Deus. Eu acho que um assunto também, antes da gente finalizar, que é importante, não compare a sua maternidade com a maternidade de ninguém, o seu casamento com o casamento de ninguém, a sua realidade com a realidade de ninguém. Por causa das redes sociais, a gente acaba trazendo muito peso pra gente, como a Leide falou, mas um peso de comparação mesmo. Olha essa mãe, ela é fitness, ela come muito bem, ela cuida dos seus 3 filhos, ela não sei o quê, porque é o que ela posta, né? É o que ela mostra pra você. Mas com toda certeza essa mãe que tá mostrando isso também tem desafios. Com toda certeza essa mãe talvez um dia se tranque no banheiro e fique chorando lá
e descompassadamente porque tá tendo um dia difícil. Talvez essa mãe esteja precisando de ajuda na sua saúde mental. Então não compara, tipo assim, o teu bastidor com o palco de ninguém, sabe? Realmente permite que o Senhor te direcione nessa área. Poxa, aqui a gente tá conversando com você, retém o que é bom dessa conversa, mas retém o que é bom também da blogueira que tu segue, que é mãe, que às vezes ela tem 2 babás, e é só tu na tua casa, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer isso. Cara, vale a pena se comparar? Vale a pena realmente olhar para essa grama verde que às vezes é até artificial e a tua tu tá aí lutando, regando todo dia. Então não compara, não se compara, sabe? Estuda sim, ora sim, busca no Senhor sim, mas faça a sua maternidade do jeito que você pode, dentro das suas possibilidades. Que o Senhor possa te direcionar. Leide, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa conversa, foi muito bom, eu me sinto assim, grata ao Senhor pela sua vida, glória a Deus por tudo isso, e que você que assistiu esse episódio até aqui possa, a partir de hoje, ter uma maternidade mais leve e que você possa cultivar, em nome de Jesus, um verdadeiro relacionamento, um jardim com o Senhor. Que Deus te abençoe. Não esquece de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais que vão estar aqui. Se você quiser algum serviço de estúdio, de fotografia, de vídeo, que você possa contratar o Estúdio PTF. O Cleuton tá aqui, gente. O Cleuton é dono do estúdio, né? Então que você possa contratar o Estúdio PTF, tá bom? O Instagram deles está aqui também. Dá uma passadinha lá, segue eles. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.